Esse é mais um exercício que pede para resolver um circuito por equivalente de Thevenin agora. Então a ideia é, nesse circuito aqui, calcular a corrente que passa por esse resistor aqui no meio de 3 ohms. Eu vou resolver esse exercício de dois jeitos, porque cada um tem algum aspecto interessante aí de ilustrar um pouco o que quer dizer circuito equivalente e coisas assim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, a primeira solução que eu vou fazer é calcular diretamente o circuito equivalente. Então, para calcular o circuito equivalente, em relação à carga que a gente se interessa no que acontece aqui nesse resistor de 3 ohms. Então, eu abro esse resistor de 3 ohms, crio esses dois terminais aqui de baixo, e vou calcular o circuito equivalente do ponto de vista desses dois terminais. Quer dizer, eu vou substituir todo o resto do circuito pelo seu equivalente de Thevenin ou Norton, nunca lembro qual dos dois é qual. Então, o que a gente vai ter que fazer é calcular para isso aqui. Para calcular o equivalente, a gente começa calculando a tensão que aparece nesses dois terminais quando eles estão abertos, e depois a gente vai calcular a resistência, a impedância vista desses dois terminais. Então vamos começar calculando a tensão aqui. O interessante de abrir esses 3 ohms é que ele revela um aspecto que, de repente, o circuito, olhando por esse desenho, não fica tão claro. É que esses resistores de 6 e de 12 ohms estão em paralelo. Esses dois. Ó. Esse terminal aqui é o mesmo e esse terminal de baixo é os mesmos. Eles estão conectados ao mesmo nó. Então eu começo substituindo essa conexão do 6 em 12 em paralelo por um resistor paralelo de 6 e 12, dá um resistor de 4 ohms. E eu noto também que essa conexão em paralelo aqui está em paralelo com essa fonte de corrente. Esse terminal é o mesmo que aqui, esse terminal é o mesmo que aqui. Então eu vou desenhar esse resistor de 4 ohms, na verdade eu vou trazer ele para cá, em paralelo com a fonte de corrente, para poder deixar mais claro que a gente vai usar os equivalentes mais para frente. Então eu vou botar essa conexão em paralelo, eu boto um 4 aqui. E aqui, mantendo o desenho, eu noto que os meus terminais abertos, que eu estou interessado em ver a tensão, eles estão também em paralelo com esse resistor de 6 ohms. Esse terminal está aqui, esse terminal está aqui. Então eu faço o meu desenho de novo, deixando os meus terminais em abertos aqui. É isso que eu quero calcular. E agora fica relativamente simples de calcular, porque eu faço mais uma vez, eu faço um circuito equivalente aqui, 6 amperes em paralelo com 4 ohms, o equivalente dele é um circuito com uma fonte de tensão de 6 vezes 4, 24 volts, em série com uma resistência igual a essa, 4 ohms. Então esse circuito todo é equivalente, essa parte do circuito aqui, é equivalente a essa parte do circuito aqui. E agora eu tenho um divisor de tensão. Eu tenho uma fonte de tensão de 24 volts, em série com 4 ohms, 6 ohms e 2 ohms. A corrente que circula aqui, 4 mais 6 mais 2 dá 12 ohms, 24 volts, circula 2 amperes por aqui. Se circula 2 amperes por aqui, a tensão aqui é 6 vezes 2, 12 volts. Essa é a tensão do meu circuito equivalente de Thevenin. Falta agora eu calcular a resistência vista desses dois terminais. Para calcular a resistência vista desses dois terminais, eu começo zerando as fontes. Zerar a fonte de tensão significa fazer essa fonte de tensão ter 0 volts. Uma coisa que tem sempre 0 volts é um circuito fechado, é um curto-circuito. Se eu fosse zerar uma fonte de corrente, eu substituir isso aqui por uma coisa que sempre tem uma corrente zero. Uma coisa que sempre tem uma corrente zero é um circuito aberto. Mas aqui eu não tenho isso, eu tenho essa configuração aqui embaixo. Então eu substituo isso aqui por um curto, que é uma coisa que sempre vai ter 0 volts daqui para cá. Então eu substituo isso aqui por esse curto. E eu observo que do ponto de vista desses dois terminais eu tenho o quê? Eu tenho esses 6 ohms e para cá eu tenho o 2 em série com o 4. Então, esse 2 em série com esse 4, eu substituo por esses 6 ohms aqui. Esse 6 ohms vem para cá. Esse 6 ohms aqui é o 2 em série com 4. E observa que eles estão em paralelos. Esse 6 ohms daqui ele vem desse terminal para esse. E o 2 em paralelo com 4 também ligam esse terminal nesse aqui. Então, 6 e 6 em paralelo dá 3 ohms.
Então, a resistência do equivalente de Thevenin é 3 ohms também. Então, todo essa circuiteira toda, vista do ponto de vista desses dois terminais, pode ser substituída pelo seu equivalente de Thevenin, que é uma fonte de tensão de 12 volts em série com uma resistência de 3 ohms. Agora eu tenho aqui meus dois terminais e eu vou plugar a minha carga nesses dois terminais, 3 ohms. E aí, de novo, eu tenho um divisor de corrente, 12 volts ligado a 3 ohms em série com 3 ohms. Eu tenho novamente circulando por aqui 12 dividido por 6, 2 amperes. E a minha resposta, portanto, é que a minha corrente é 2 amperes. Eu poderia fazer uma solução mais direta, não calculando diretamente o equivalente de Thevenin visto do ponto de vista desses dois terminais aqui, mas eu poderia calcular essa solução mantendo o meu resistor de 3 ohms. Eu acho que essa solução mantendo o resistor de 3 ohms tem alguns aspectos interessantes, é por isso que eu vou fazer essa segunda solução também, uma solução que eu chamo de solução direta. E aí o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer substituições aqui dessa fonte usando etapas intermediárias de Thevenin e Norton aí, para tentar simplificar o meu circuito, simplificar as minhas contas. Então eu começo do mesmo jeito que eu fiz antes. Eu começo notando que esse 6, esse 12, eles estão um paralelo ao outro, porque é o mesmo terminal aqui e o mesmo terminal aqui, e principalmente ambos estão em paralelo com essa fonte de corrente de 6 amperes. Esse terminal é o mesmo que esse terminal é o mesmo que esse aqui. Então, como eu fiz no primeiro caso, 6 em paralelo com 12 dá 4 ohms, e esses 4 ohms estão em paralelo com a minha fonte de corrente. Então, eu vou escrever o meu circuito dessa forma. 6 amperes aqui, em paralelo com 4 ohms, e aí eu redesenho também essa parte do meio aqui. Essa parte do meio, olha só o que acontece. O 6 e o 3 estão em paralelo, tá? Esse terminal aqui e esse terminal aqui. Então eu desenho o 6 e o 3 em paralelo. E essa configuração em paralelo está em série com esse 2. O 2 está ligado nesse terminal e ligado no terminal de baixo da fonte de corrente. Eu representei isso aqui. Então você vê, esse é um dos aspectos interessantes desse exercício, que o desenho influencia muito na solução. A gente tem que tentar abstrair um pouco do desenho e ver o que está em paralelo, pensando, olha, isso tudo aqui é um grande terminal. Isso aqui tudo é um grande terminal, um grande nó. A gente tem que abstrair um pouco do desenho e tentar ver o que está em paralelo, o que não está em paralelo. Então, tá. Então a gente tem esse 3 em paralelo com 2, com o 3 de interesse em paralelo com 6, tal. O 6 e o 12 viraram esse 4, que estão em paralelo com a fonte de corrente aqui, e esse 2 está ligando esse terminal na fonte de corrente. Muito bem, e aí olha o que acontece. Primeira coisa, como a gente fez ontem, 6 em paralelo com 4 vira 24, 6 de corrente em paralelo com 4 ohms, vira 24 de tensão em série com 4. Então eu fiz o equivalente disso aqui. E aí a gente tem um aspecto interessante que vem da compreensão do que quer dizer um circuito equivalente. Observa o que eu tenho aqui. Eu tenho 24 volts aqui, 4 ohms aqui e 2 ohms aqui. Se eu tivesse esse 24 em série com uma fonte com um resistor, eu saberia muito bem o que fazer. O problema é que eu tenho um resistor antes e um resistor depois. E aí a coisa se complica um pouco. A gente não sabe direito o que tem que fazer nesse caso. Mas... e aí vem a questão do circuito equivalente. Do ponto de vista desses dois terminais, desse terminal aqui e desse terminal aqui de cima, o que eu tenho daqui, desses dois terminais para lá, é exatamente equivalente ao que eu teria se eu tivesse esse 24 volts em série com 4 mais 2 igual a 6 ohms. Você pode tentar se convencer disso calculando o equivalente de Thevenin disso aqui, ou pensando, bom, o que aconteceria se eu ligasse qualquer resistor entre esses dois terminais? Ó, o comportamento dele, para esse circuito com 2, 24, 4, ou para esse circuito com 24, 6, o que eu veria acontecendo aqui no meu resistor, que eu liguei entre esses dois terminais, é sempre a mesma coisa. Não muda. Eu não sei, se eu só vejo esses dois terminais, eu não sei se desses terminais para dentro tem 2, 24, 4 ou 24, 6. Esses dois circuitos são equivalentes do ponto de vista desses dois terminais aqui.
E, de novo, o que é interessante aqui é que isso ilustra muito o conceito de circuito equivalente. Obviamente, se eu tivesse, dependendo do que eu estou interessado, as coisas podem mudar. Mas se eu estou interessado em ver o que acontece desses dois terminais para fora, eu posso substituir essa parte por essa parte aqui. E por que isso é interessante? Porque agora, olha só, eu tenho 24 volts e 6 ohms aqui. E agora eu posso, e eu tenho 6 ohms em paralelo com 3 ohms. Eu tenho um monte de coisa em paralelo. Coisa em paralelo, a gente gostaria de trabalhar com fonte de corrente. Então eu vou substituir agora esse 24 volts e 6 ohms por uma fonte de corrente com 24 sobre 6, 4 amperes, em paralelo com 6 ohms. Então, esse circuito aqui agora virou equivalente a esse aqui. E agora olha o que eu tenho. Eu tenho os 4 amperes, 6 ohms, 6 ohms, e os 3 ohms aqui que eu estou interessado. É isso que eu quero calcular. Eu quero calcular a corrente aqui. Eu não posso mexer nesse cara. No resto tudo eu posso mexer. 4 amperes, 6, 6. Agora esses dois 6 ohms estão em paralelos um ao outro. Então 6 em paralelo com 6 vira 3. Então isso aqui virou esse 3 ohms aqui. Agora eu tenho 4 amperes em paralelo com 3. Eu posso mexer nesse 4 em paralelo com 3 e transformar isso aqui numa fonte de tensão de 4 vezes 3, 12 volts, em série com 3 ohms. Esse 3 vem para cá. De novo, agora eu tenho um divisor de tensão. 12 volts em série com 3 ohms e 3 ohms. A corrente que passa por aqui é 12 dividido por 3 mais 3, 12 dividido por 6, 2 amperes, que é a mesma resposta que a gente tinha anteriormente. Então essas são as duas formas de resolver esse exercício da 2 amperes.